E agora a gente segue falando sobre diabetes aqui no estúdio, essa doença que atinge milhões de pessoas e que exige atenção no dia a dia. Nos últimos tempos, muita informação tem circulado nas redes sociais, mas nem tudo é verdade. Para ajudar a gente a esclarecer alguns mitos, verdades e também orientar sobre os cuidados, a gente conversa agora com a médica endocrinologista, doutora em ciências pela USP e professora de medicina na Universidade Federal da Fronteira Sul, Mari Cassol. Mari, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. No meio disso tudo que tem para fazer, conseguir vir aqui um pouquinho falar com a gente, né? Obrigada, Quero Fábio. começar te perguntando, quando a gente fala de diabetes, tem muitos mitos ainda? Tem isso ainda que chega para você, né? O que você sabe em relação a isso? Boa tarde. Boa tarde. Realmente tem muitos mitos, porque ela é uma doença silenciosa, é uma doença que tem muita prevalência, muitos pacientes. Então, muita gente se aproveita disso. Agora que a gente tem acesso, né, à internet, redes sociais, então tem muito mito, realmente, muito mais até do que antigamente, porque cada um quer, de certa forma, aproveitar esse acesso que as pessoas buscam, né, em relação às dúvidas. E você falando agora, Mari, sobre a internet, acho que muda, né? Os mitos vão mudando, eu acho, porque, por exemplo, antigamente, quando não tinha rede social, provavelmente era aquelas conversas de vizinha, o que pode, o que não pode comer, o que faz bem, o que não faz. O que mudou nisso, assim, que acaba atrapalhando o trabalho dos médicos? Uma receitinha de um medicamento, de um chá, de uma semente, sempre tem alguma coisa, coloca de molho, toma a água, né? Então sempre tinha e sempre tem, continua até hoje assim, né? O detalhe é que hoje muitas pessoas acabam, às vezes, tentando mais opções, ficam tentando opções de várias coisas e acabam perdendo o fio da meada do seu tratamento, né? E o tratamento do diabetes, ele é bem estudado. A gente tem... o diabetes é a segunda doença mais estudada no mundo. Olha só. Primeiro é o câncer, depois vem o diabetes, porque é uma altíssima prevalência. A gente tem quase 10% da população adulta e acima dos 70 anos, 20% com diabetes. Então, realmente é uma doença bastante estudada e a gente tem muitos tratamentos bem reconhecidos. Então, a minha dica, assim, a gente não pode se furtar dessa tecnologia, né, que a gente já tem disponível em relação ao tratamento e a gente consegue uma melhora significativa da glicemia, da hemoglobina glicada e não ficar tentando, né? É não ficar tentando, isso aqui que eu ouvi falar, isso aqui. E outra coisa também é a cura. Tem muitos vídeos, então, que captam as pessoas prometendo a cura do diabetes, com determinada bactéria, com alguma coisa que vai lá no intestino, mudando, sabe? Várias coisas mirabolantes a gente vê direto. E realmente vai mudando, né? A cada momento tem uma coisa nova. Sim. E realmente parece verdade às vezes, não, né? A pessoa, tu vê o vídeo muito bem feito, a pessoa com uma convicção ali falando, uma pessoa vestida, né, às vezes com roupa de médico, digamos, e não é nem médico, enfim. E por outro lado, a pessoa que quer se cuidar, que gostaria de ter a cura, né, e acaba acreditando naquilo ali. Entre tantas informações, tem alguma informação ou curiosidade importante sobre diabetes que pouca gente sabe, que é pouco divulgado, é pouco falado, ou está tudo dito por aí? Olha, eu acho que sempre é importante o esclarecimento, eu acho que sempre é importante buscar as fontes certas, né? Buscar a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endócrino, quando for buscar fontes de informações. Mas, assim, uma coisa específica, eu não lembro exatamente, assim, mas realmente é uma doença bem estudada e tem muitos dados que a gente pode mostrar aí nos sites sérios em relação ao controle, né? Uma coisa interessante, falamos em cura, né? Então, a gente vai ver bastante falar de mitos em relação à cura, mas existe uma possibilidade de cura do diabetes tipo 2, né? Mas é quando é diagnosticado bem precocemente naquela pessoa muito obesa, aquela pessoa que tem muito excesso de peso, ela consegue emagrecer e curar o diabetes. Então, é importante essa informação, né? De identificar logo para ter essa possibilidade de cura. Nessa fase inicial, em que o pâncreas ainda tem um funcionamento residual, né, e que a gente tem só, na verdade, o efeito da resistência insulínica pela obesidade. Então, a gente tirando o critério, tirando o fator obesidade, a gente consegue melhorar e muitas vezes ficar sem tratamento, até sem medicação. E aí a gente está falando sobre isso e tem circulado nas redes sociais vídeos mostrando que o resultado da glicemia muda dependendo se a pessoa higieniza ou não as mãos antes do teste.
E aí a gente vamos dar uma olhadinha nas imagens aí dessas informações que tem rodado na rede social. Sempre alguém falando, a pessoa ainda não tem nem vergonha de falar, né? Quer dizer, não sei ainda, porque a doutora não disse pra mim se é... Mas seria, né? Será que eu tô assim? Isso que tem circulado é higienizando as mãos ou não. Fez o teste antes, agora passou um álcool gel ali e vai fazer o teste depois. E aí, enquanto rola o texto, eu queria perguntar para a doutora aqui se isso procede ou é fake news. Fake news, Fábio. Fake news. Não e de onde que a muda pessoa nada. tira isso? O importante são os likes. Os likes, quanto tempo tu fica assistindo o vídeo para... Como pode, né? Para captar, né, a mídia mesmo, sim, né? Sim, Então, realmente não procede de forma alguma. Tu viu ali, os valores mudam radicalmente, né, de 400 para 90. Não percebi. De 400, aí ele higieniza, aí vai para 100 e pouco, eu acho, e depois ele lava as mãos e aí vai para 90. Imagina, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Inclusive, não há necessidade, a pessoa que está fazendo seu testezinho em casa, ela não precisa higienizar o dedo, né? Ela faz o seu testezinho, claro, não vai estar com a mão suja, né? Mas enfim, ela faz o seu testezinho do dedinho e o valor não vai mudar. E eu fico imaginando como que isso pode, talvez, aterrorizar as pessoas, assim, não porque vão lavar a mão, não, mas assim, eu estou fazendo um tratamento de uma coisa que talvez eu não tenha porque o meu teste está dando errado. Sim. Isso atrapalha vocês lá no consultório, né? Sim. Essas fake news. São várias. Em relação aos testes, em relação à alimentação, Fábio, uma coisa básica que a gente vê, e eu ensino para os alunos, olha, perguntem isso, porque às vezes a gente acha óbvio que o diabético, ele não deve comer açúcar, nem açúcar mascavo, nem mel, nem açúcar orgânico, né? Nenhuma dessas opções, e às vezes eles chegam e dizem, olha, eu estou usando açúcar mascavo, me disseram que era melhor que adoçante. Né? Ele é realmente mais natural, mas para quem tem diabetes, o açúcar ele vai virar glicose no sangue, independente se ele é açúcar branco ou se é açúcar mascavo. Se ele é mel... Isso aí seria para a população em geral, né? Não para quem tem geral. diabetes, né? Sim, exatamente. Para quem a população em geral quiser substituir o açúcar branco pelo mascavo, ela vai estar usando alguma coisa mais saudável, digamos, né? Sim. Mas para quem tem diabetes não vai mudar nada. Então, às vezes a gente... Lá no final da consulta, eles mas a senhora está usando adoçante? Não, eu estou usando açúcar mascavo. Eu disse, não, né? Então, vai tudo por água abaixo. Faz pico glicêmico. Então, às vezes, mesmo usando tratamento, medicação, outra coisa, às vezes as pessoas dizem, alguns dizem, não, mas eu posso comer porque eu estou tomando medicação. Eu posso comer açúcar porque eu estou tomando remédio. Né? Então, não, realmente o açúcar é muito prejudicial para quem tem diabetes. Tem que evitar ao máximo o açúcar, as coisas que já vêm adoçadas, né? Então, é uma coisa que parece tão óbvia, mas não é tão óbvia. O óbvio assim. Também precisa ser dito, precisa né? ser dito. Mari, falando do teste ali, qual é a forma correta de fazer? Não tem muito erro, então, tem horário? Como fazer esses testes aí? Qual a tua orientação? Tem vários horários que a gente pode fazer o teste. A gente faz ou antes das refeições ou 2 horas após. Então, geralmente é essa a orientação. Então, uma outra coisa que falha muitas vezes é que as pessoas só fazem em jejum, né? Fazem o testezinho só no jejum, de manhã. E, às vezes, a glicose ela sobe bem mais durante o dia do que no jejum. Então, é importante, quem tem o seu aparelhinho lá em casa, que faz o teste, pode testar 2 horas após as refeições, que é o momento que a gente avalia o pico glicêmico. Então, o valor normal antes da refeição é até 100, 110. E 2 horas depois, até 140, 160, 180, dependendo do caso. Então, mudam os valores, mas é interessante ver, porque às vezes ela vai a 300 depois de uma refeição mal equilibrada, né? Qual que é o normal, então, para todos nós, assim, que seria recomendável, pra que seria dentro da normalidade? Para quem não tem diabetes, até 140, 2 horas depois. Tá. E o jejum, até 100. E para quem tem? Para quem tem o jejum, 100, 110 e 2 horas após a refeição, 140, 160, 180, dependendo da faixa etária. Ótimo, tiramos várias dúvidas. Então, para a gente encerrar, quero uma orientação tua, principalmente até para esse diagnóstico precoce, né? Que é tão importante. E a diabetes é uma doença silenciosa, né? O que deve ser observado quando ir ao médico? O que fazer para tentar fazer esse diagnóstico precoce? Ou seja, para a cura de um dos tipos, ou seja, para tratar o quanto antes? Então, o exame é muito fácil, é disponibilizado pelo SUS, nas unidades de saúde. Então, em geral, a gente recomenda, acima dos 40 anos, sempre fazer seus exames de rotina, incluir a glicose de jejum.
Dependendo se o valor da glicose de jejum estiver levemente alterada, acima de 100, 105, 110, a gente recomenda às vezes um teste de tolerância à glicose, que é um teste específico, e a hemoglobina glicada, que é um outro exame. Mas buscar o diagnóstico, principalmente quem tem histórico familiar, lembrar se tem um avô, vó, mãe, pai, tios com diabetes, tem que fazer o exame e, além de tudo, lembrar que tem que cuidar o peso. Porque uma das principais maneiras de prevenir, quem tem genética para o diabetes, tem essa história familiar, a principal maneira de prevenir é mantendo seu peso no equilíbrio saudável ali, né? O índice de massa corpórea saudável. Tá certo, doutora Mari Cassol, muito obrigada por ter vindo. Bom trabalho, seja sempre bem-vinda. Obrigada, obrigada. Até a próxima.